É isso, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo. Você chegou até aqui, do início, a parte mais avançada do Figma. E aí hoje, para finalizar, a gente vai falar sobre como aplicar variáveis em componente. E a gente vai falar um pouquinho sobre condicionais e o leque de possibilidades que isso traz pra gente deixar o nosso protótipo cada vez mais fiel, tudo bem? Tudo que tem o hexágono, ele é uma variável ou uma propriedade, e aí a gente pode brincar com essas propriedades. Então, por exemplo, trouxe o nosso componente de botão. Se eu passar o mouse em cima das propriedades aqui do lado direito, eu consigo ver que eu tenho esse ícone para aplicar uma variável barra propriedade. No caso aqui, como ele já é uma propriedade, eu atribuo a uma variável. Se eu tivesse no componente original, eu poderia adicionar uma variável ou criar um componente. Nesse caso aqui, eu vou estar conectando com uma variável. O que isso significa? Vamos lá. Então, no caso do botão, nós temos três possibilidades. Duas são iguais, que é o estado e a cor, que na prática aqui é o que está selecionado, e o último é um texto. Então o que eu posso fazer aqui? Em variável, eu posso, vamos por exemplo aqui, vamos criar uma variável de texto chamada string aqui, e aí eu vou botar teste variável componente. Tudo bem? E tá aqui, ó, string value. Na prática, o que eu posso fazer? Eu posso conectar essa propriedade de texto em que o designer pode inserir aqui manualmente com uma variável. Então aqui eu posso botar aqui, ó, teste variável componente variável. Tá vendo que ele puxa automaticamente esse valor da nossa coleção? Então tá aqui, ó, agora ao invés de eu deixar isso editável pelo designer, eu posso deixar isso editável pela coleção. Então, por exemplo, eu posso botar aqui qualquer, vai alterar lá automaticamente. Então, se eu tiver o mesmo valor utilizado em diversos lugares, eu posso usar dessa maneira. Isso daqui, como você deve ter reparado, não é nada diferente do que a gente acabou de ver em diversos locais. Inserir valor em todas as telas. Ah, eu tenho o mesmo valor do saldo em N telas. Eu posso botar o mesmo valor, sei lá, R$2.500 em todos os locais onde aparece o saldo para eu manter consistência ao longo do fluxo. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou atribuindo dentro de um componente específico. Cada cenário é único, então pode ser que no seu caso isso faça sentido. Quando fizer sentido, você tem essa possibilidade. O que é legal? Que a gente pode fazer isso nessas outras propriedades. Então, por exemplo, eu tenho essa propriedade aqui de cor. Se eu selecionar aqui, eu tenho cor azul e vermelho. Então, eu como designer tenho que selecionar, eu quero azul ou eu quero vermelho. Só que é legal, eu posso aplicar uma variável. Como que eu posso fazer isso? Então eu vou clicar aqui, ele trouxe todas as variáveis que eu tenho no arquivo. Eu vou aplicar aquela mesma que a gente acabou de criar, tá? Teste variável aqui. Então, se a gente reparar aqui, olha que legal. Quando eu apliquei aquela variável, ele ficou com essa propriedade riscada. Significa o quê? Que ele não conseguiu entender o que significa. Por quê? Se a gente analisar friamente, aquela variável tem duas propriedades de string com o nome vermelho ou azul. Então, olha que legal. Se eu abrir o painel de propriedades, vou jogar aqui pro lado, selecionar esse carinha aqui. Nesse item aqui, ó, qualquer coisa eu alterar para azul, ele deixou de ficar riscado porque ele entendeu o que é aquela propriedade e trocou para o componente. Agora, se eu pegar esse carinha aqui e botar vermelho, olha que legal, ele trocou automaticamente o estado do componente de acordo com o texto que eu escrevi aqui. Na prática, se eu tiver o mesmo nome no painel de variáveis e na propriedade do componente, eu consigo brincar com isso automaticamente. Então vamos supor um cenário hipotético onde a gente tem o modo light e o modo dark. Nesse cenário hipotético, eu tenho um banner promocional. Eu poderia conectar esse modo ao banner. Eu criaria uma variável para o banner e aí eu faço isso trocar de forma automática. Então eu tenho um componente com uma imagem no light, uma imagem no dark. Quando eu troco o modo, eu troco isso automaticamente. Então a gente conseguiria deixar o protótipo muito mais fiel, inclusive a nível de componente, tudo bem? Agora sim, com a explicação feita, vamos para a prática, porque eu sei que são muitos conceitos abstratos. Então aqui nós vamos usar os três itens que a gente aprendeu de uma vez só: modos, variáveis e componente. Então aqui a gente tem um exemplo de tela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir a cor para o light e para o dark mode. Então, selecionando a prancheta, aqui no fio, no preenchimento, eu vou botar aquele BG branco que a gente tem definido. Então, se eu selecionar agora a prancheta, vier aqui na paleta que nem tive na aula anterior, eu já consigo trocar ele por dark ou light. Lembrando que isso daqui já está criado aqui, ó, cores, modo, eu já tinha aquele BG no light e no dark. Se a gente reparar, agora a fonte sumiu. Então eu vou ter que criar mais uma variável de cor chamada fonte e agora eu inverto. Então aqui eu coloco preto e no outro eu coloco branco. Selecionando ela, eu atribuo a variável fonte. Então olha que legal. Agora se eu alterar esse aqui para o modo light, ele está funcionando perfeitamente. Então agora a gente quer aplicar isso em algum banner comercial. Se eu simplesmente arrastar esse cara para cá, não vai acontecer nada, porque esse banner é estático. Então, ao trocar isso daqui, não muda absolutamente nada. O que a gente pode fazer então? Então, deixa eu duplicar esse banner. Aqui dentro eu tenho uma imagem, tá vendo que é uma imagem maior do que o espaço disponível que eu tenho. Então, eu posso clicar e arrastar aqui pro lado até ele ficar com o dark. Então, eu tenho o banner light e o banner dark. Na prática, pode ser qualquer coisa. Pode ser que eu esteja trabalhando com PNG e ele tem que levar em consideração a cor do fundo. Enfim, vamos com esse exemplo. Seleciono os dois, crio um componente set e agora eu vou renomear essas duas variantes. Então, esse primeiro aqui eu vou chamar
chamar de light, o segundo eu vou chamar de dark. Então o que eu posso fazer agora? Trocar esse estático pelo componente. Então ao selecionar o estado, eu sei que ele está no estado dark. Inclusive, lembra que toda variável, quando a gente atribui ela a algum atributo, ele fica dentro de uma caixinha? O modo também funciona dessa maneira, só que ao invés de ficar num atributo, ele fica associado à prancheta. Olha só, por exemplo, o nome dela aqui, ó, exemplos dentro de uma caixinha dark. Essa caixinha é o modo dela. Se eu alterar esse aqui para light, lá vai alterar para light. Então eu sei que está sendo atribuído um modo naquela prancheta só por olhar as camadas. Legal? O que eu posso fazer aqui? Ao alterar isso daqui para dark, eu seleciono meu componente e altero para dark também. Dessa maneira eu consigo manter essa consistência. Qual que é o problema? E se eu tiver um monte de componentes? Se eu tiver um monte de prancheta, eu vou ter que ir um por um. E eu consigo otimizar isso atribuindo variáveis. Então olha só que legal. Eu venho em variáveis, eu vou criar mais um. Só que agora eu vou criar uma variável de string. Então aqui eu vou chamar de banner. E aí aqui para deixar mais explícito, eu vou deixar banner light. E aqui banner dark. Então lembra que a gente consegue atribuir variáveis para componentes? Então olha como ele funciona. Se eu selecionar no componente principal a variante, ao passar o mouse aqui em cima na variante, eu não tenho aquele hexágono da aplicação da variável. Isso acontece porque eu não consigo aplicar no componente principal. Eu só consigo fazer isso em instância. Então se eu pegar esse carinha aqui que está dentro da prancheta e agora passar o mouse, ele aparece para mim. Aplicar a variável. Cliquei aqui, eu vou selecionar o banner que a gente acabou de criar. Então apliquei aqui. Deu erro. Por quê? Porque o nome é diferente. Então como é que está o nome na variável? Banner-light. Então eu vou copiar e vou vir aqui. Agora sim, aqui eu vou trocar o nome dele para banner-light. E aqui, banner-dark. Agora se eu selecionar esse cara aqui, eu consigo ver a conexão entre eles. E olha que legal, se eu pegar essa prancheta e trocar para o modo light, ele vai trocar tudo automaticamente. Porque na variável, quando eu seleciono o dark, ele altera para esse string e esse string está associado à instância. Lembra daquela nossa dica de fazer a primeira prancheta super bem feita? Então quando você construir a primeira prancheta, você já atribui no componente necessário. Quando você duplica essa prancheta, ele já vai levar essas atribuições junto com ele. Então você não precisa voltar um por um e ficar adicionando de forma manual, beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos pro próximo. Outra coisa que a gente pode fazer, nesse componente de baixo eu tenho diversos booleano, que é o exibir ou não exibir. Eu também posso fazer uma variável para isso. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, excluir produto 1. Então eu vou pegar aqui, ó, no hasLeading icon, tem ícone inicial, eu vou atribuir ao exemplo excluir produto 1, beleza? Tá aqui. Eu não consigo mais editar manualmente, agora eu tenho que editar por aqui. Então se eu botar aqui como falso, ele oculta lá automaticamente. E o legal é que eu posso botar isso como uma interação dentro do protótipo. Cliquei num botão X, eu vou alterar a variável, eu boto o valor que eu quiser. Então é assim que a gente consegue trabalhar isso. Então assim, existem infinitas possibilidades que a gente pode aplicar isso. É muito individual pra gente ficar exemplificando aqui, mas imagina um outro cenário onde o cliente ele pode customizar o plano de fundo dele, sei lá, ele tem 5 opções. Então ele vai na página de personalização, escolhe qual item ele quer personalizar. Eu quero a imagem 3. Por trás dos planos é um componente só, um componente de plano de fundo com 3 variações. O cliente interage no componente, ele altera o estado do componente. Então, e aí esse componente ele permeia ao longo das jornadas. Só que como a gente está botando a propriedade do componente conectada à variável, a gente garante consistência. Então o que o cliente selecionou numa tela, a gente permeia ao longo de todo o fluxo no Figma. Então a gente não precisa criar 5 navegações idênticas só com um plano de fundo diferente. A gente consegue padronizar isso. Então, para não ficar só no abstrato, vamos fazer esse exemplo? Vamos voltar para cá então. Olha que legal. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Eu tenho um componente com 2 planos de fundo e eu tenho aqui. Então, eu tenho um componente chamado wallpaper e eu tenho 2 botões aqui. O nome das variáveis, verde e outono. Então, a primeira coisa que eu preciso criar, uma variável. Então, vamos lá, painel de variável. Deixa eu botar para cá. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma variável de string chamada wallpaper. Beleza? Então, aqui eu posso deixar qualquer valor por enquanto. Então, agora eu vou fazer o quê? Esse carinha aqui, eu vou conectar o wallpaper àquela variável. O wallpaper ficou tracejado porque ele não identifica o nome. Então, eu posso ir lá e agora trocar isso para verde. Beleza. Então, se a gente selecionar agora esse carinha aqui, tá lá, verde. Se eu alterar esse cara aqui para outono, ele troca para o outro. Então, vamos botar o padrão aqui, verde. Agora, vamos fazer o quê? Esse carinha aqui, ao interagir, eu vou setar, eu vou definir uma variável chamada wallpaper para, aí eu tenho que botar entre aspas, verde. O entre aspas aqui ele adiciona automaticamente, tá? Então, por exemplo, aqui outono, eu vou adicionar uma variável, vou definir aqui uma variável, wallpaper, eu vou escrever outono, sem fazer nada. Tá vendo que ele já adicionou aqui um entre aspas automaticamente? Porque ele sabe que é uma string. Então, eu só dou um ok aqui. Então, olha só que legal. Se eu clicar em verde, não vai acontecer nada porque ele já tá no verde. Se eu clicar em outono, ele vai trocar pro outono. Olha que legal. Isso no mesmo componente. Vamos botar uma interação nesse e avançar para ir pro próximo slide, tá? Então é o seguinte, slide, posso botar uma animação automática. Então o que aconteceria se eu clicar em outono e avançar? Olha só que legal, ele voltou pro estado original, porque essa instância
instância não tá com a propriedade aplicada. Então agora se eu olhar esse cara aqui, ele tá com wallpaper. Então eu vou deletar esses dois aqui. Agora eu vou pegar esse cara, colar aqui, jogar um pouquinho para baixo e esse cara um pouquinho para baixo. Opa, agora sim. Se eu clicar em avançar, continua aqui. Beleza, beleza. Mudei pro outono. Cliquei em avançar, ele mantém, porque foi a tomada de decisão do cliente. Então tá vendo que eu não tive que criar 6 protótipos? Num cenário sem essa possibilidade, eu teria que fazer essa versão aqui de baixo, só que aqui seriam todos outono e aqui em cima todos seriam verdes. Agora imagina isso num cenário real onde eu tenho inúmeras, centenas de telas. Eu teria que duplicar tudo por causa do plano de fundo? Não, a gente consegue otimizar isso dessa maneira. Beleza? Então é um exemplo bem prático pra gente aqui, tá? Agora vamos falar de condicionais. Como o próprio nome diz, a gente adiciona uma condição para aquela ação acontecer. Então se um número de parâmetros respeitar uma regra pré-definida pela gente, a ação será executada ou não, dependendo do que a gente quer fazer com isso. Nesse exemplo aqui que a gente viu lá atrás, selecionei a opção Shrek Baby e cliquei em vamos, aparece o GIF dele. Cliquei em Shrek Pie, cliquei em vamos, aparece o outro GIF. Aqui tem diversas condicionais, vamos dar uma olhada? Então, por exemplo, primeira condicional que eu tenho aqui, tá vendo o símbolo aqui, ó? Esse símbolo do garfinho é o símbolo da condicional, porque eu tenho dois possíveis caminhos, de acordo com o critério respeitado. Então significa o quê, tá? Então, primeira condição, se radio baby for falso. Que diabos é radio baby? Radio baby, se a gente vier aqui nos nossas variáveis, eu tenho aqui, ó, radio baby igual falso. Então, se ele for falso, ele vai executar alguma coisa, tá certo? Onde que está sendo aplicado esse radio baby? Aqui, ó, no estado desse componente. Então, tá vendo que isso aqui nada mais é do que um checkbox simples, só que ao invés de eu deixar isso na seleção manual do usuário, eu deixei isso dinâmico de acordo com a interação dele. Então, eu conecto isso daqui com aquela variável, tá aqui, ó, radio baby. E aí eu coloco na interação o radio baby. Então, aqui, ó. Então, se ele for falso, vai acontecer essas três coisas aqui. Caso ele não seja falso, tá aqui, else. Então, se isso aqui for verdade, ele faz isso. No caso, se isso aqui for falso, né? Ele executa essas ações aqui de baixo. Se não for falso, no caso, se ele for verdadeiro, não faz nada. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Quando eu estou com ele aberto e ele está selecionado, se eu clicar de novo, não acontece nada, porque ele não tem nada programado. Beleza? Então, voltando pra cá. Vamos ver a continuação aqui. Então, se ele for falso, ele é falso. O que vai acontecer? O radio baby, ele vai tornar verdadeiro. Então, o radio baby vai se tornar verdadeiro. Quando ele se torna verdadeiro, esse componente altera para o estado selecionado. Tá aqui. Depois acontece o quê? Eu defino o botão Shrek como default. O que é o botão Shrek? É esse carinha aqui de baixo. Então vamos dar uma olhada nesse carinha aqui de baixo. Se eu selecionar ele, eu tô vendo que o estado dele, eu trouxe aquele componente, o botão Shrek. Se eu quebrar ele, eu tenho alguns modos. Tenho desativado, hover, pressed e o default. Então quando eu clico ali, em teoria, eu preciso de uma confirmação do cliente. Então eu mudo esse botão pro botão default. Vamos dar uma olhada? Então deixa eu voltar para cá. Deixa eu desligar isso daqui. Então quando eu clico, além de mudar o estado desse daqui, eu também mudo o estado do botão. E qual é a última ação que ele está fazendo? Vamos dar uma olhada aqui. Ele está transformando o radio Pie para falso. O radio Pie, assim como eu tenho o radio baby, eu também tenho o radio Pie, que é esse carinha aqui, ó, o estado do radio button do Pie. Como o radio button eu só posso ter um item selecionado por vez, obrigatoriamente desligo o outro, porque senão eu poderia fazer o seguinte, cliquei aqui, cliquei no de baixo, eu manteria o de cima ligado, porque eles são elementos individuais. Então dessa maneira eu consigo controlar os dois de uma vez só. Então se eu estou com o Shrek Baby ligado, eu tenho que desligar o radio button desse de baixo. E a mesma coisa por de baixo. Ele faz exatamente a mesma coisa. Se ele for falso, transforma o botão do Radio Pie como verdadeiro, muda o botão para default e muda o botão do Baby para falso. Exatamente a mesma coisa. Então a seleção do GIF não está sendo feita aqui. Aqui eu só estou selecionando o Radio Button e disponibilizando o botão para a ação ser executada. Vamos dar uma olhada no botão? Então aqui no botão, qual é a condicional? Aí eu tenho duas condicionais, olha que legal. Se o Radio Baby for verdadeiro, significa que eu selecionei o Radio Baby. Se não, ele vai fazer uma outra análise. Então eu olhei aqui, o Baby é falso. Ele vai ignorar isso aqui, ele não vai executar nenhum desses itens de baixo, ele vai para a próxima tentativa. Else, ele não fez nada, tá vendo aqui, ó? Else, ele não fez nada, deixa eu deletar isso aqui. Aí eu adicionei uma outra condicional. Então se o Radio Baby for verdadeiro, não é falso. Ele não vai fazer nada. Aí ele vai para a próxima ação, próxima interação aqui, a próxima ação a ser executada. If Radio Pie for verdadeiro, ele executa isso daqui. Então ele obrigatoriamente vai ter que executar uma das duas. Então vamos olhar o que está acontecendo aqui. Se o Radio Baby for verdadeiro, quando o cliente seleciona isso daqui, quando o usuário seleciona esse carinha aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai definir a imagem do Baby como verdadeira. Vamos procurar essa imagem do Baby? Vamos lá. Imagem, cadê? Imagem Pai, imagem Baby. Ambas estão como falsas. Aonde que está sendo aplicado isso? Se a gente olhar essa prancheta aqui, aqui dentro eu tenho aqui, ó, dois GIFs, tá vendo? Ambos os GIFs estão ocultados. Então eu tenho o Baby e eu tenho o Pai. Se a gente reparar aqui no painel da direita, na aparência eu tenho imagem Pai e eu tenho imagem Baby, que é exatamente esse carinha aqui, ó, imagem By, imagem Baby. Se eu botar isso como verdadeiro, ele exibe. Se eu botar outro como verdadeiro, também exibe, só que ele tá abaixo ao nível de camada. Tá aqui, os dois estão aqui. Então eu estou com
controlando a aparência desses elementos via variável. Então vamos voltar aqui pro botão? Olha que legal, então vamos lá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai definir a imagem do bebê como verdadeira e vai forçar a imagem do pai para falso, para garantir que não vai ter essa sobreposição de elemento, porque eu não consigo controlar a ordem das camadas. Além disso, ele vai botar o botão do Shrek como desativado. Então eu volto a deixar o botão desativado. Legal? Então se a gente reparar o que está acontecendo, selecionei, cliquei em vamos, ele mantém o botão selecionado, porque agora isso é verdade, exibiu a imagem e desativou o botão. Se eu clicar no de baixo, o botão fica verdadeiro, mas ele ainda não trocou, porque ele depende da ação do cliente. O cliente clicou em vamos, ele oculta aquela camada do baby, exibe a camada do pai e deixa o botão desativado. É isso que está acontecendo, é simples assim. Então numa prancheta só, a gente tem todos esses níveis de complexidade usando apenas condicionais. Aí continuando aquele nosso exemplo prático do carrinho. Lembra que a gente tinha aquele erro que o sistema poderia ficar abaixo de 0 unidades? Na prática não deveria acontecer. Se ele tem 0 unidades no carrinho, ele deveria ser excluído. Ele não deveria deixar chegar nesse cenário. Como que a gente poderia fazer isso na prática? Existem algumas maneiras. Não tem certo ou errado, tem que ver o que funcionaria para você. Fiz alguns exemplos aqui para a gente poder demonstrar isso. Então, por exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, eu posso adicionar para cima quantos eu quiser. A partir do momento que ele tem mais do que 1, o botão de diminuir fica ativado. E eu posso diminuir. Quando ele fica com 1, o botão fica desativado e eu não consigo clicar mais nele, tá vendo? Então eu clico, nada acontece. Por quê? Porque ele perdeu a interação. Olha que legal. E se eu quiser excluir, eu tenho um ícone novo para a lixeirinha. Então eu clico na lixeirinha, olha que legal. Agora eu trago um ícone de confirmação. Se eu botar não, ele não deleta. Se eu botar sim, ele deleta. Então agora eu botei uma condicional anterior. Ou eu, por exemplo, poderia fazer ele somando aqui. Ah, mais de 1, mais do que... Foi somando, legal. Agora eu quero diminuir. Diminuir. Quando ele chega no 1, eu troco diminuir pelo lixinho. Nem sempre isso é uma boa prática, porque o cliente pode estar clicando várias vezes seguida e deletar sem querer. Mas aqui a gente tem uma tela de confirmação. Cliquei na tela de confirmação e eu excluí. E aí esse de baixo, o que sobrou, é o exemplo que a gente vai aplicar isso na realidade, tá? O menos negativo aqui, né? Quando eu excluo ele e confirmo, a gente poderia fazer uma outra condicional. Então ele vai identificar, não tenho nenhum item no carrinho, eu posso trazer o estado vazio dele. Olha que legal. Isso tudo na mesma prancheta. Eu não tenho outra prancheta. Isso tudo está acontecendo aqui. Então se a gente visualizar as camadas, está tudo aqui, ó. Carrinho vazio com o olhinho desativado por padrão. Na brincadeira eu só inverto isso. Eu exibo ele, como aqui na parte do conteúdo, na lista, não vou ter nada, então ele ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos ver como é que ele foi construído? Então deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para o estado original. Então tá vendo que existem inúmeras maneiras de fazer isso? Cada uma delas vai depender da condicional. Então vamos dar uma olhada no seguinte. Como é que foi feito esse botão aqui? Tô vendo que eu tenho um botão chamado Disable, Default e Delete. Então é um componente com 3 estados de botão. Vamos dar uma olhada nesse carinha aqui, ó, no botão do menos. Olha só que legal. Ele pode parecer meio confuso, mas construindo linha por linha não é tão difícil. Então ele faz o quê? Primeira análise dele. Quando eu clicar, se a quantidade do produto 1 for igual a 2, eu exibo isso daqui. Tá? Então aqui nós temos basicamente 2 cenários que está acontecendo, tá? Nós temos o cenário quando a quantidade de produto for igual a 2 ou quando ele for maior do que 2. Por que igual a 2? Porque o sistema ele não atualiza em tempo real o que está acontecendo. Então eu tenho que antecipar o movimento. Então quando ele for igual a 2, eu vou executar essas ações aqui e vou trocar tudo que eu preciso trocar. Aí as limitações surgem dessas definições de regra. E ele tem uma outra regra que é acima de 2. Então acima de 2 é exatamente o mesmo comportamento que a gente já tinha visto. Então vamos começar por esse carinha que é mais simples. Então quando a quantidade de produto for maior do que 2 e eu clicar nesse botão ali, o que vai acontecer? Quantidade de produto 1 é igual a quantidade de produto 1 menos 1. Aí ele vai definir o valor menos o valor do 1 e ele vai definir o valor do total menos o valor do 1. Exatamente o que a gente tinha feito, tá? Só que agora a gente está adicionando isso como uma segunda condicional. Qual que é a primeira? Se ele for exatamente igual a 2, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, então deixa eu botar o protótipo aqui para rodar e vamos botar como 2. Então, quando quantidade de produto for igual a 2, é isso aqui, ele é 2, tudo bem? Quando eu clicar aqui, ele vai executar esse conjunto de ações aqui. Então, o primeiro conjunto de ação, ele vai definir o produto 1 igual ao produto 1 menos 1, lógico, porque daí ele vai transformar esse 2 em 1. Ele vai definir o valor de 300 menos o valor do produto 1, 150, vai ficar 150. E ele vai definir o valor do total menos 150. Legal. O que tem item a mais aqui? Ele vai definir o ícone menos disable para disable. E o que é isso? É esse ícone aqui. Então esse ícone aqui, que normalmente ele está como habilitado, ele vai mudar para o desabilitado. Então cliquei aqui, ele trocou o componente. Então se a gente reparar aqui agora esse componente, o estado dele está aqui, ó, ícone menos disable. Ele está conectado com aquela variável. Então eu troco automaticamente aqui. Se a gente olhar aqui, né? Então ele tem que respeitar essas condicionais para ele poder executar uma ação. Então quando eu clico aqui de novo, se eu clicar fora, pode ver que eu tenho uma ação aqui. Se eu clicar nele, por que não executa nada? Porque ele não respeita nenhuma das duas
duas condicionais. Então, por exemplo, se o produto 1 é igual a 2, então ele ignora isso daqui e vai para a próxima ação. Qual que é a próxima ação? Quantidade do produto 1 maior do que 2. É maior do que 2? Não. Ele é 1. Então ele não executa nada. Então ele vai para a próxima ação. Não existe próxima ação. Então ele não executa absolutamente nada. Então dessa maneira a gente evita que ele vai chegar abaixo de 0 por uma condicional. Então a gente só fica analisando a quantidade de itens adicionado no item 1. Simples assim. Dessa maneira a gente garante que ele nunca vai chegar abaixo de 0. Agora vamos olhar o excluir. Se eu clicar aqui nas condicionais do excluir, eu tenho um item que a gente não tinha visto até agora. Eu estou definindo origem de excluir como produto 1. Depois disso eu abro o diálogo de modal aqui, porque eu estou reaproveitando um elemento só para 3 interações. Então eu posso excluir o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo usando essa mesma modal. Como que ele vai saber qual é o item que eu tenho que excluir? Dessa maneira. Então quando eu clico no botão no gatilho para excluir, eu defino uma variável com aquele nome. Então se eu olhar nas nossas variáveis, vamos lá. Então eu defino aqui, ó, origem, excluir, produto 1. Então eu sei que ele vai excluir o produto 1. Se eu vier no produto 2, eu vou entender que vai estar aqui, ó, como produto 2. Cadê? Ó, então tá aqui, ó. Se produto 2 a quantidade for igual a 1, eu vou definir a origem excluir para produto 2. Aí olha que legal. Quando eu estou aqui no modal de confirmação, eu tenho uma condicional aqui no botão sim. No botão não, ele simplesmente vai fechar o overlay. No botão sim, eu tenho uma condicional. Ele vai identificar qual é a origem. Então ele vai identificar se aquela origem de excluir, que é a nossa condicional, ele é igual produto 1, produto 2 ou produto 3. E aí de acordo com o que for verdade, ele vai executar as seguintes ações. Ele vai definir o produto 1 como falso, que é aquele toggle, que é aquele booleano, então ele é falso ou verdadeiro. Então ele vai diminuir a quantidade do valor total e a quantidade de itens para 0, para não somar naquele valor total dos 600. O produto 1, produto 2 ou produto 3. Então no momento do gatilho de deletar, a gente define essa variável que vai ser levada em consideração na hora de excluir, tudo bem? E olha só que legal, quando o checkout items é 0, então isso daqui é aquele item que a gente viu para brincar com o estado vazio da mesma prancheta. Então eu oculto aqueles itens que não existem, o rodapé e a lista de itens já foi excluída, e eu exibo aquele estado vazio, simples assim. Então, visualizando o que a gente acabou de ver as regras, clicando em excluir, confirmando, eu deleto o primeiro item, clicando em excluir o segundo, eu deleto o segundo item, e clicando em excluir no terceiro item, eu excluo o terceiro item. O carrinho vazio fica visível e o rodapé fica invisível. Lógico, aqui a gente colocou numa prancheta só para forçar o exemplo. O cenário ideal nunca é legal combinar essas coisas numa prancheta só, porque senão os desenvolvedores não vão conseguir enxergar tudo que está acontecendo. Como é que a gente poderia fazer isso? Então eu poderia simplesmente duplicar essa prancheta, e aí aqui dentro dele eu poderia fazer o que? Eu poderia então exibir o carrinho vazio, eu poderia deletar o rodapé e eu poderia deletar a lista. Então aqui eu tenho um cenário de empty state, é um cenário onde o carrinho está vazio. Aqui eu tenho um cenário onde o carrinho possui item. São duas telas que o pessoal vai precisar desenvolver. Então é legal que ele tenha a visão dessas duas ao mesmo tempo. No protótipo a gente consegue brincar com isso também. Então se a gente pegar o modal diálogo aqui do excluir, então naquela última condicional, onde a gente vai descobrir se o item que tem no carrinho é 0 ou não, ao invés de a gente brincar com a visibilidade do item na prancheta, a gente vai simplesmente fazer ele ir para outra prancheta. Então, por exemplo, deixa eu vir para cá, se checkout itens for 0, ao invés de definir um frame, eu vou deletar esse carinha aqui, deixa eu fazer aquele exemplo lá do underline, deixa eu voltar para cá. Então aqui embaixo, ao invés de definir, eu vou fazer para ele navegar para onde? Para o underline, exemplo. Então vamos ver como é que ficou. Então se eu vier aqui, excluir, sim, excluir, sim, excluir, sim. Antes de fazer isso, deixa eu botar aqui, ó, de seguir o protótipo. Sim, ele veio para cá. Então dessa maneira a gente mantém as duas pranchetas no arquivo para facilitar o entendimento de cada uma delas e o protótipo segue onde ele precisa seguir, beleza? Então é isso, chegamos no final da nossa última aula. Então vamos dar uma olhada no que a gente aprendeu até aqui. Então recapitulando, nós passamos lá do level 1 na parte 1, conhecemos a interface, a ferramenta e como o Figma é organizado. Na parte 2 a gente conversou sobre a diferença entre grupos, frames com e sem auto layout, que é a base fundamental para a criação de todas as telas que a gente vai trabalhar no futuro. Na parte 3 a gente falou das interações e animações, como essas telas interagem entre si. Dessa maneira a gente terminou o level 1, que é a parte de introdução ao Figma. Avançando um pouquinho na parte intermediária, no level 2 nós falamos sobre componentes. Uma maneira inteligente de otimizar o nosso processo de trabalho e evitar que a gente tenha que refazer as mesmas coisas o tempo todo.
No level 3, na parte mais avançada, a gente conversou na primeira parte sobre variáveis, pela ótica de design system, pela ótica de prototipagem. Por último, agora a gente viu como a gente combina isso tudo, variáveis com componente e condicionais, para deixar o protótipo super fiel com o que a gente precisa. Então ficou faltando uma coisa só, que é a nossa próxima aula, que é a aula extra, que é mostrar como eu particularmente gosto de me atualizar, como eu aprendi grids pra gente falar sobre ele, e nesse meio do caminho, como eu aprendi slot. Foi o mesmo raciocínio que eu utilizei para os dois, só que eu tenho o do grids gravado pra gente poder compartilhar. Espero de verdade que você tenha aproveitado e conseguido aprender alguma coisa. Vou adorar ouvir seu comentário aqui embaixo, e aí lembra daquele nosso combinado. Se você aprendeu pelo menos alguma coisa, compartilhe com seus amigos, no LinkedIn, mande pro seu amigo na empresa, para poder difundir esse conhecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar nas redes sociais. Espero poder conversar com você em breve. Continue arrasando, continue brilhando. Até a próxima.